Vamos lá, Gênesis 19, 17. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Glória a Deus pela sua palavra, que Ele possa falar aos nossos corações, num dos textos mais incríveis da Bíblia Sagrada. Já no comecinho, no primeiro livro, você encontra histórias épicas como essa, que vai falar sobre uma cidade de Sodoma, que na verdade ela fazia parte de um complô de 5 cidades-estados, mas a cidade de Sodoma era a líder daquela região, era a cidade que ditava as normas morais, civis e até mesmo econômicas naquele vale. E a cidade de Sodoma era uma cidade terrível, era uma cidade onde a Bíblia ela destaca em vários episódios a sua maldade. Era uma cidade que simbolizava a prática do próprio pecado. Era uma cidade que sintetizava toda forma de iniquidade. O que não tinha em Sodoma. Imagina uma coisa que não presta. Tinha em Sodoma, em abundância. Olha só o que a Bíblia vai falar em alguns textos, referência sobre o pecado de Sodoma. Em Gênesis 13, vai dizer que em Sodoma eles eram extremamente perversos e pecadores contra Deus. Em Gênesis 19, nessa história que é a base da nossa pregação de hoje, diz que eles faziam mal aos visitantes, praticavam toda sorte de imoralidade sexual, inclusive era muito comum a prática da homossexualidade. Virou até um sinônimo. Sodomia é a prática homossexual entre homens. Sodomia, fazendo alusão à cidade de Sodoma. Judas, versículo 7, Judas não se fala capítulo, porque só tem um capítulo. Judas, versículo 7, destaca o seguinte, a prática da imoralidade e também das relações, ele chama de relações antinaturais, que é homossexual. Jeremias 23:14 vai dizer que as pessoas de Sodoma, eles eram adúlteros, mentirosos, estimulavam a prática da maldade e estimulavam a criminalidade. Ezequiel 16:49 vai dizer que eles eram soberbos, avarentos, não se importavam com os pobres e não ligavam para os necessitados. Ou seja, Sodoma era a cidade do pecado. Sodoma, ela sintetizava tudo de ruim que o homem mau pode fazer. Assim era a cidade de Sodoma. Nessa cidade de Sodoma vivia Ló. Ló, sobrinho de Abraão. A gente pregou aqui até alguns domingos atrás sobre essa história, que ele saiu de Harã juntamente com Abraão. Eles prosperaram tanto que eles tiveram que se separar. Quem lembra dessa história? E Ló se deixou seduzir pelas terras férteis de Sodoma, desse vale onde tudo parecia muito belo. Mas a cidade de Sodoma era aparentemente bela, mas era um lugar de desgraça, de maldade, de impiedade, um lugar de pecado. E Ló estava lá nesse lugar, Ló habitava nesse lugar, Ló era parente de Abraão. E por amor a Abraão, diz a Bíblia, que Deus, ele quando percebeu que a cidade de Sodoma estava praticando tamanha maldade, tamanha iniquidade, Deus viu do céu a maldade daquele povo e decidiu destruir aquela cidade. A ira de Deus foi inflamada por causa do pecado e de tamanha maldade que havia naquele lugar, que Deus decidiu destruir, o texto vai dizer, com as suas próprias mãos aquela cidade. Então ele envia mensageiros para lá, porque Deus amava Abraão, e por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão, tinha lá no meio dessa cidade do pecado, um cara que era sobrinho de Abraão. Então, por amor a Abraão, Deus envia 2 anjos para essa cidade de Sodoma, para alertar Ló, falando o seguinte: Ló,
saia dessa cidade. Ló, fuja daí, porque eu vou destruir essa cidade, porque a maldade desse povo subiu até a minha vista e eu tenho que destruir. A Bíblia vai contar que Deus então envia 2 anjos que vão na casa de Ló. Chegando na cidade de Sodoma, eles são recebidos por Ló. E Ló fala: vamos lá para minha casa. Esses 2 anjos, na forma de homens. Aqui uma teofania é onde o homem, de um anjo ou um ser celestial, ele toma a forma de um homem. E aí eles vão até a casa de Ló. Chegando na casa de Ló, era um costume da religião judaica a boa hospitalidade. Então Ló falou o seguinte: vamos lá para casa, eu quero receber vocês, eu vou assar um pãozinho quentinho, fresquinho para que vocês se sintam bem acolhidos aqui na minha casa. Enquanto eles estavam lá dentro, de repente um alvoroço, um número de homens se aglomeraram ao redor da casa de Ló. Vários homens, diz a Bíblia que todos os homens da cidade, do mais moço ao mais velho, todos se reuniram, se aglomeraram na porta da casa de Ló, querendo entrar. Ló foi ver o que está acontecendo aqui, e eles gritaram: nós queremos entrar para ter relações sexuais com esses homens, porque nós nunca o conhecemos. Conhecer no sentido bíblico é ato sexual. Aqueles homens promíscuos, iníquos, perversos, maus e imorais, queriam estuprar aqueles 2 homens, simplesmente porque anjo em forma de gente, o camarada devia ser bonito. Então 2 homens chegaram na cidade e eles quase foram estuprados pelos homens daquela cidade. Que maldade! Quanta imoralidade! E Deus usa esses homens para dizer para Ló o seguinte: Ló, eu preciso tirar você e sua família daqui. É por causa dessa maldade desse povo, eu vou destruir a todos. Enquanto eles estavam naquele alvoroço, querendo invadir a casa de Ló para tentar estuprar aqueles homens, os anjos do Senhor clamaram e aqueles homens todos ficaram cegos. A partir da cegueira daqueles homens, eles ficaram um pouco mais calmos. Ló então, juntamente com os anjos e suas filhas e a sua mulher, eles saíram obedecendo a ordem dos anjos do Senhor. Só que os anjos chegaram para Ló e falaram o seguinte: vocês têm mais alguns parentes por aqui? Tem mais alguns parentes, alguns familiares? Porque importa que nenhum dos seus familiares fique para trás, que nenhum dos seus familiares seja destruído com essa cidade. E ele falou: olha só, tem os meus genros, as minhas 2 filhas estão prometidas em casamento. Eu tenho 2 genros meus que eu vou lá falar com eles para eles virem comigo. Diz a Bíblia que Ló foi falar com os genros, tentando convencê-los a fugir. Os genros riram da cara dele, falaram: tu tá de brincadeira, que história é essa de destruir a cidade? Para de besteira, coisa de maluco, eu não vou atrás de você. E diz a Bíblia que quando Ló percebeu que os seus genros não o seguiram, e talvez preocupado com os seus pertences que ficaram para trás, o anjo do Senhor então, mais uma vez, ele relembra Ló e agora ele dá ordem completa. Ele diz o seguinte: Ló, é necessário que você fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, não pare em lugar nenhum, vá para as montanhas, senão você vai morrer. E eu queria falar um pouquinho sobre essa história. Sodoma, a cidade do pecado. Sodoma, local que simboliza toda a iniquidade, toda a maldade, toda a promiscuidade. Sodoma é o lugar de onde Deus nos tirou. Sodoma é o lugar da prática do pecado. Sodoma é o lugar onde nós damos vazão aos nossos prazeres, às nossas vontades. E a ordem do Senhor para Ló naquela ocasião era: fuja daí. Primeira coisa que eu queria refletir nessa noite: talvez você esteja em Sodoma. Talvez você hoje esteja aqui na igreja bonitinho, botou roupinha arrumada, mas de Deus você não consegue esconder as suas práticas. De Deus você não consegue esconder o que você faz na tua intimidade. De Deus você não consegue esconder os teus pensamentos ou coisas que só você sabe. Teu pai não sabe, teu marido não sabe, tua esposa não sabe, teu pastor não sabe, mas Deus sabe.
E a ordem para Ló era o seguinte: fuja, porque senão você vai morrer. O que Deus tem para nós nessa noite é uma palavra dura, é uma palavra de exortação, é uma palavra de puxão de orelha, porque infelizmente, ou felizmente, o tempo do juízo se aproxima. Aquela cidade seria destruída com fogo. Os anjos anunciaram: é tempo de fugir porque virá o juízo, é tempo de fugir porque virá a destruição, é tempo de fugir porque haverá morte para quem ficar aqui. Eu digo para você, é tempo de fugir, porque Jesus Cristo está voltando. É tempo de romper com Sodoma, é tempo de abrir mão do pecado de uma vez por todas, é tempo de mudar significativamente, é tempo de romper com a prática do pecado, porque nem Sodoma, onde tem pecado, se você ficar aí, você vai morrer. Sodoma é lugar de morte, Sodoma é lugar de destruição, Sodoma aparentemente lugar de gozo, Sodoma aparentemente lugar de prazeres, Sodoma aparentemente lugar de ser livre para fazer o que quiser, mas Sodoma é lugar de morte, de juízo e destruição. Em nome de Jesus, fuja de Sodoma se você ainda está lá. Você que está aqui entrando pela primeira vez na igreja, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, a Bíblia é clara e diz que há um juízo reservado para aquele que permanecer em Sodoma. Mas a palavra do Senhor também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que assim como a ira de Deus está reservada para aqueles que permanecerem em Sodoma, há a graça de Deus chamando você: sai de Sodoma que ainda dá tempo. O Senhor, Ele te ama tanto que preparou esse encontro, esse dia, essa noite, porque você, se continuar nessa vida, você vai morrer. Se continuar nessa vida, haverá juízo sobre a tua vida. Não finja que não é contigo, não adianta bancar e achando que é com outro e que não é com você. O amor de Deus para contigo é tão grande que Ele te chama nessa noite: fuja, porque ainda há tempo. Eu tenho poder para perdoar seus pecados, eu tenho amor para encobrir tuas transgressões, mas desde que você fuja em nome de Jesus. Aleluia, foge daí, cara, sai fora em nome de Jesus. E diz a Bíblia, a ordem segue. Deus disse: fuja por amor à sua vida. E diz o seguinte: não olhe para trás. Uma coisa que é muito interessante, muitas vezes na nossa caminhada cristã, e muitos aqui, a grande maioria talvez, já fugiu de Sodoma, já saiu de Sodoma, foi resgatado, foi alcançado pela graça, decidiu entregar a vida para Cristo e tomou a decisão em algum momento de sua vida: não, Sodoma não é meu lugar, eu vou romper com esse lugar e eu vou seguir em direção a Cristo. Mas no meio do caminho, dá vontade de olhar para trás. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para criar situações, para tentar fazer com que você olhe para o seu passado, para que você olhe para os tempos antigos e sinta saudade. A Bíblia aqui é clara nessa história, que Deus falou assim: olha, não deixe tudo para trás e não olhe para trás de jeito nenhum. O que Ló deixou para trás? Ló era riquíssimo. Diz a Bíblia que Ló tinha gados, fazenda, ouro, prata, tinha muita riqueza. Por isso que Ló deve ter hesitado e falou: cara, eu vou fugir, vou deixar todo o meu império para trás. Mas ele teve que romper com tudo aquilo que ele amava. As filhas de Ló deixaram para trás seus noivos. A Bíblia diz que elas eram virgens, elas eram prometidas em casamento para os seus noivos, cheias de sonho, de esperança. Elas tiveram que romper o relacionamento, porque a ordem era: rompa, fuja e não olha para trás. Mas a mulher de Ló, apegada ao passado, em algum momento dessa fuga, ela talvez tenha se lembrado do que deixou para trás. Ai, mas minhas roupas,
as minhas joias, ai, tudo que eu conquistei, a minha casa. E quando ela olhou para trás, diz a Bíblia que ela imediatamente se transformou numa estátua de sal. Ela ficou no meio do caminho, porque ela olhou para trás. O momento que a gente foge de Sodoma, a gente vai ter que romper, e isso às vezes vai machucar, porque a gente vai ter que romper com coisas que nos trazem alegria. A gente vai trazer, momentânea, a gente vai ter que romper com coisas que nos trazem prazer, mas a ordem é fugir e largar, não olhar para trás, romper definitivamente com tudo aquilo que te lembra o teu passado. E muitas vezes, por causa dessa pressão que o inimigo traz, para tentar nos trazer boas recordações do passado, nós voltamos às práticas antigas, nós voltamos a ouvir as músicas que nós ouvíamos, nós começamos a fazer contato com os amigos que nós tínhamos rompido, nós voltamos a frequentar lugares que nós não frequentávamos mais, nós começamos a reeditar hábitos que a gente não fazia mais. E quando a gente menos percebe, a gente morre e vira estátua de sal. A ordem era: fuja, não olha para trás, senão você vai morrer. Em nome de Jesus, a palavra do Senhor nessa noite para a gente, para mim e para você, é tempo de romper com tudo aquilo que te afasta de Deus. É tempo de olhar para a tua vida, para a tua história, para os teus hábitos, para o teu modo de viver a vida, e parar de brincadeira. Jesus está voltando, o juízo de Deus é implacável, assim como foi nessa cidade de Sodoma. Ele prometeu, ele cumpriu, ele tem prometido desde que ele foi embora: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. E a gente acha que ele não vem, a gente acha que ele está demorando, acha que isso é uma conversa fiada, mas ele prometeu, ele voltará. E o amor de Deus é tão grande para conosco, para contigo e para comigo, que ele fala: cara, eu vou destruir, o meu juízo é implacável, vai ter morte eterna, mas eu te amo tanto, então foge daí e não olha para trás, fuja, em nome de Jesus. Terceira ordem: fuja, não olha para trás e não para, não pode parar. Olha o que Paulo diz aos Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e agora, meu irmão, eu não olho mais para trás, eu só olho para Cristo, eu só olho para frente, e a ordem é: não pare. Essa região era uma região muito rica em petróleo, e até hoje é. Deus então prometeu: eu vou pessoalmente fazer cair fogo do céu e destruirei essas cidades por causa da iniquidade deles. Estava prestes de acontecer esse grande juízo, mas Deus falou o seguinte: Ló e sua família, não para, não desista, não fique pelo caminho. Você tem um alvo, você tem um lugar para chegar, você tem uma meta a cumprir. Você não pode se distrair com nada, você não pode perder o seu foco, você não pode se abater pelos obstáculos do caminho. Vai ter pedra, vai ter buraco, vai ter dificuldade, vai ter adversidade, vai ter vento. Cara, foca no alvo e parte para cima, corre, 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 não para. Quantas vezes nós pensamos em parar por causa de alguma coisa que aconteceu, a adversidade que chegou na nossa casa, são as provações, é a falta de fé mesmo, que a gente se acostuma com a vida cristã e a gente se torna religioso e esquece de orar, de buscar, de adorar em espírito e em verdade, e as coisas acontecem e a gente vai se deslumbrando com a caminhada e perde o foco. Quem para perde o foco, quem para se distrai, quem para esquece que tem uma meta e um alvo a seguir, a alcançar. E o inimigo vai fazer de tudo para te fazer parar, mas a ordem é: fuja. Se você não fugir, você vai morrer.
Não olha para trás, porque se olhar para trás, você vai morrer. E se você ficar parado, você também vai morrer. Olha como o negócio é sério. Quantos saíram de Sodoma e pararam? Não oram mais, não buscam mais, não leem mais a palavra, vem para a igreja quando quer, servir, não tenho tempo, nem disposição, não estou afim. E na nossa caminhada cristã, deixou de ser caminhada, nós paramos. Paulo compara a caminhada cristã a uma corrida. Ele fala que é uma corrida por um prêmio, é uma corrida por um alvo. Eu tenho que correr, e o prêmio é para todos os que conseguem chegar. Cara, você não pode parar, você não pode desistir, não importa a adversidade, as setas, o inimigo vai colocar pessoas, vai colocar situações, vai colocar uma série de coisas para você parar, para você desistir, para você achar, para você pensar que você não deve prosseguir, mas Ele é contigo em todo o tempo para te fortalecer, para te ajudar. Há um alvo a prosseguir, há um galardão a conquistar, cara. Há uma vida eterna a herdar com Cristo para sempre. Glória a Deus pela sua palavra. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 ao 27. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o vento, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo o seguinte: eu vou mortificar minha carne, eu vou lutar contra a minha carne, eu não posso parar, eu não posso me distrair, eu não posso desistir da caminhada. Há um céu, há um alvo, há um galardão, há uma glória para ser herdada ao lado do meu Pai para sempre. Aleluia! E enquanto o céu não chega, é obediência à voz do Senhor, e a obediência é: fuja em nome de Jesus. Não olha para trás, em nome de Jesus. E você não pode parar, você tem que prosseguir. Está caminhando devagarinho, hoje no final desse culto você vai sair daqui na carreira, correndo, cheio de gás, cheio de disposição, com a certeza de que você não pode ficar para trás, você não pode parar. Glória a Deus. E a ordem segue, a ordem é: fuja por amor à sua vida, não olha para trás de jeito nenhum. Não para, cara, prossiga, vá em frente, não desista. E quarto, fuja para as montanhas. Olha que interessante, aqui olha só, por causa da maldade dos habitantes de Sodoma, Deus viria com o seu juízo para destruir todas aquelas cidades. E o lugar seguro era nas montanhas. Montanha é lugar alto, montanha é lugar de ar puro, montanha é mais perto de Deus, mais perto do céu. O que eu aprendo com essa palavra? Você só vai estar seguro quanto mais perto de Deus você estiver, mais protegido e guardado você vai ficar. Você precisa buscar os lugares altos, o monte da adoração, o monte do louvor, o monte da busca por Deus. E é interessante que há muitos símbolos, eu até anotei aqui para não me perder, alguns símbolos que a Bíblia monta de encontros ou manifestações de Deus nos montes. Você vê, por exemplo, quando Moisés foi chamado por Deus em Êxodo capítulo 3, ele estava no monte Sinai. Mais tarde, quando Deus confirmou a aliança com Moisés, apresentou a ele as tábuas da lei, foi aonde? No monte Sinai. Quando Elias estava na crise, fugindo de Jezabel, o que Elias fez? Correu e encontrou abrigo em Deus, onde? No monte Sinai. Davi, quando queria preparar uma cidade fortificada, em que fosse praticamente invencível e intransponível, ele construiu a cidade de Davi no
topo do Monte Sião, porque é no topo da montanha que ele se sente seguro. Abraão, quando fez um pacto com Deus de fidelidade, quando ele foi entregar o seu filho Isaque a Deus, foi aonde? Foi no monte. No monte é lugar de segurança, monte é lugar de encontro, de aliança, de pacto, de busca, é lugar de manifestação da glória de Deus. Eu não estou falando que monte físico, como muitos fazem, eu vou orar no monte, porque lá no monte é um negócio diferente. Monte, chão, vale, qualquer lugar é a mesma coisa, hein? Você pode ficar mais cansado ou menos cansado por causa disso. Pode ser picado por mosquito, picado por uma cobra, mas não há nenhum simbolismo nisso. Não há nenhum tipo de misticismo, quanto mais alto for ou mais baixo for, porque o nosso Deus, ele é onipresente. É necessário que tenha o coração dedicado a Deus. Não adianta estar no monte se o teu coração está no vale. Você tem que estar com o coração elevado ao monte da adoração, da busca, da comunhão, da santidade com Deus. É lá que você vai estar protegido, é lá que você vai ter seguro. E a Bíblia diz que Ló, suas filhas, chegaram nas montanhas. Essa história acaba aqui, porque o fim dessa história não é muito legal, mas é o que a gente quer falar, para por aqui. Diz a Bíblia, que quando eles chegaram no lugar seguro, o Senhor fez descer fogo do céu. Fogo do céu. A ira de Deus era tão grande, que Deus disse, eu destruirei o próprio Senhor, com as minhas mãos, a cidade de Sodoma. A ira de Deus é real, assim como o seu amor. A justiça de Deus é implacável, assim como a graça. O que a Bíblia me ensina? Romanos capítulo 1, ele traz um paralelo perfeito entre a ira e a graça de Deus, entre a justiça e a graça de Deus. Esse texto é claro com relação a isso. Deus está avisando, eu destruirei, eu virei com meu juízo, eu não vou aliviar, e a dor vai ser eterna. A gente só consegue entender o tamanho da cruz e do sacrifício de Jesus. Cara, o próprio Deus se fez carne e morreu crucificado. Por quê? Para tirar a gente de qualquer canto? Não, é porque o inferno é terrível. E a promessa de Deus é, eu virei com justiça, aos santos, gozo, aos ímpios, juízo. Não tem conversa. Essa é a justiça de Deus, essa é a ira de Deus. Mas olha onde entra a graça e o amor. Ele não voltou ainda, te trouxe nesse lugar para dizer para você, a porta está aberta, cara, foge daí, porque eu quero te salvar. Sai, muda, rompa, fuja, por amor à sua própria vida. Não olha para trás, não tem nada que te interesse no passado, prossiga para o alvo, é no futuro, é na frente. O Senhor tem coisa nova, o Senhor tem sonhos novos, o Senhor tem vida nova, o Senhor tem bênção nova, o Senhor tem coisa grande, para a tua vida é na frente, é para frente. Prossiga, para não, desiste não. Muitos vão ser os obstáculos para te fazer parar, muitas serão as situações para te fazer desistir. O cansaço, a preguiça, as contendas, as tentações, quanta coisa para te tentar fazer parar. Mas você sabe que tem um lugar para chegar, você tem um prêmio para conquistar. Cara, a glória que está preparada para os seus filhos é algo que a mente humana não consegue compreender. O que Deus tem preparado para a tua vida, meu irmão, se você obedecer o seu chamado de fugir daí. E eu queria que a igreja nesse momento ficasse em pé, e a gente vai fazer uma oração de autocrítica, autoanálise, de introspecção, e a gente vai pedir que o Espírito Santo de Deus, ele sonde o nosso coração. É hora de pedido de perdão. Você que está em Sodoma, cara, sai daí hoje, em nome de Jesus. Jesus está voltando, e a qualquer momento ele vai voltar. Mas quanta gente fala, e quem diz que você vai estar vivo amanhã? Sem pressão. Mas é real.
O amor de Deus é tão grande que Ele diz, cara, sai de Sodoma. E você que está pensando em flertar com o passado, está começando a sentir saudade do passado, cara, joga esse retrovisor fora, olha para frente, porque Deus tem coisa grande para você na frente. Está parado, cara? Levanta daí em nome de Jesus e começa a correr, porque o céu te espera. Deus te fez, Deus te formou, Deus, Ele te deu tanta coisa, porque Ele quer te salvar, Ele quer te receber na glória, Ele quer no grande dia falar assim, você mesmo, vem cá, cara, e Ele vai falar assim, eu me amarro nos paraibanos, só tem crente arretado, e um abraço em cada um, e Deus vai falar assim, eu vou dar abraço, eu vou dar um cheiro, cara, é o que Deus vai fazer conosco, é o amor de Deus para com seus filhos. Cara, eu sou miserável, eu mereço o fogo consumidor de Sodoma, porque eu sou mau, a minha natureza é má, mas meu Deus me ama, a sua graça é inigualável, e tem perdão para a tua vida nessa noite. Queria saber se tem aqui que quer fugir de Sodoma e aceitar Jesus como seu Salvador. Levanta a mão que eu vou orar pela sua vida. Tem alguém entre nós? Aleluia, glória a Jesus, que coisa linda. Deus te abençoe. Tem mais, gente? Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Deus é bom, Deus te ama, Deus ama vocês. E você que está pensando em olhar para trás, não vou pedir para você levantar a mão não. Ah, que saudade. Ah, quando eu fazia isso e aquilo, eu não passava pelo que eu passo hoje. E o inimigo tenta te fazer lembrar de Sodoma, achando que Sodoma é legal. Quem ficou em Sodoma, todos eles morreram. Zombaram de Ló, zombaram da sua família. E os genros de Ló, hein? Viraram churrasquinho, porque não obedeceram à voz de Deus. Você que está pensando em olhar para trás, em nome de Jesus, Ele vai repreender esse pensamento, esse sentimento hoje, e você vai sair daqui hoje livre. E você que está parado, pensando em desistir, eu estou sem força, sem ânimo, eu vou para a igreja, mas não tenho mais graça, não tenho mais vontade de orar, de buscar de nada. Hoje você vai ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, você vai sair daqui cheio da presença de Deus, inflamando outras pessoas, porque eu creio nisso. E lembre-se, lugar de segurança é na presença de Deus, nas montanhas. Vamos orar. Poderoso Deus, eu te clamo nessa hora, Pai, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão, Senhor, pelas minhas faltas, pelas nossas falhas, Pai. Senhor, quantas vezes nós desprezamos a Tua ordem e tendemos a olhar para trás. Senhor, lembrar do passado, lembrar do pecado, dos tempos de prazeres efêmeros que aconteciam. Deus, mas que o Teu Espírito Santo está nos trazendo hoje a real consciência de que Sodoma é lugar de morte. Deus, e aqueles que estão parados, sem ânimo, sem força, Senhor, aviva a Tua igreja, Senhor. Encha com Teu Espírito Santo, Senhor. Sacuda. Deus, que Tu possa, Senhor, encher o coração que está frio, vazio, sem graça, que seja aquecido nessa noite por Ti, Senhor. Deus, porque nas montanhas é o nosso lugar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem dos montes, vem do Senhor. Senhor, eu Te louvo, Deus, por aqueles que decidiram hoje sair de Sodoma. Deus, que eles não olhem para trás, que eles cheguem nos lugares altos, que eles corram toda a corrida e sejam recebidos por Ti na glória. Ao longo da trajetória, da caminhada, Senhor, socorre-nos, Deus. Enche-nos, Senhor, de vida, de esperança, de motivação para prosseguir. Em cada passo, em cada metro da nossa jornada, não nos deixe sozinhos. Senhor, não permita que olhemos para trás. Nós não queremos ser como aquela mulher de Ló que virou uma estátua, e por causa dela,
porque ela não estava ali. Gerações e gerações se perderam por tudo que aconteceu no desenrolar dessa história. Deus, em nome de Jesus, que a tua glória seja manifestada em nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua graça, porque é por causa desta graça que nós fomos retirados desse juízo. Ó Senhor, toda acusação, toda a culpa, todo juízo que havia sobre nós foi retirado desde o momento que nós optamos por sair de Sodoma, crendo no sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário, pelo sangue que nos purifica de todo pecado. Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade para conosco. E Senhor, eu te louvo, porque daqui ninguém vai ficar para trás. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós.